Boa tarde a todo mundo. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Texa, né, por ter me convidado a participar desse evento, né, do Congresso Vet Science Academy. E foi me solicitado, né, para falar um pouco sobre a parte da doença renal crônica no paciente cardiopata, tá? Que é uma das grandes diferenciações que nós temos hoje em dia na clínica, né? Que nós temos que trabalhar com os pacientes cardiopatas juntamente com os pacientes que têm doença renal crônica. E daí que a gente tem uma complicação, tá? O meu nome, então, é Martin Rabok-Lempek, tá? Eu me formei em Santa Catarina, fiz um período sanduíche na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, fiz residência, né, em clínica na UFMG, mestrado, e estou terminando meu doutorado, e atualmente eu coordeno o setor de cardiologia, de nefrologia, né, do Santo Agostinho Hospital Veterinário, da unidade de terapia intensiva e sou responsável pelo setor de hemodiálise. Sou professor de pós-graduação do Qualitas, São Paulo, a parte de nefrologia, e sou membro do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Cardiologia Veterinária. Tá? Então, vamos começar falando, né, sobre a parte das cardiopatias que nós temos na rotina clínica, para posteriormente a gente ver como é que a gente tem que fazer o manejo desse paciente, né, cardiopata com alteração renal. Então, aqui só para demonstrar, né, uma realidade hoje em dia da medicina veterinária, aqui, então, é um paciente na unidade de terapia intensiva do Santo Agostinho Hospital Veterinário, tá? No qual tem alterações renais e alterações cardíacas. Ele foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva para a gente fazer o suporte, né, desse paciente crítico. Então, isso aqui já é uma realidade, né, que nós vivemos no nosso dia a dia. E por que a gente fala hoje em dia nos nossos pacientes, né, cardiopatas e com doença renal crônica? E antigamente a gente falava pouco nisso, porque a gente tem uma mudança do perfil dos nossos pacientes, tá? Os nossos pacientes, eles são cada vez ficando mais idosos. A gente tem algumas doenças, principalmente a obesidade, né, devido ao sedentarismo. Nós temos também que a mudança do proprietário, né? Hoje em dia o proprietário tem uma ferramenta, né, que ele consulta muito, que é o Dr. Google. Então ele pesquisa, ele investiga e, tipo assim, a hora que ele vai para a consulta, ele já sabe até diagnóstico, tratamento, tudo. Então a gente tem que ser melhor que o Dr. Google, né? Eu sempre falo isso. Então hoje em dia a gente tem a mudança do perfil do tutor e a mudança do perfil, né, do nosso paciente. E também nós temos hoje em dia o intensivismo, né, que cada vez está crescendo mais aqui no Brasil, né? Nós temos várias unidades de terapias intensivas aqui no Brasil, com uma boa qualidade e uma ótima estrutura. Então aqui nós temos, só para demonstrar, né, a unidade de terapia intensiva da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, também nós temos avanços na cardiologia veterinária, né? Como principalmente nos exames complementares, com os novos biomarcadores. Temos a síndrome, né, ou eixo cardiorrenal, que está sendo cada vez mais discutido. Temos o implante de marca-passo e as cirurgias cardíacas também. Então, a gente está vendo que a gente tem um avanço na cardiologia veterinária. Consequentemente, nossos pacientes vão viver mais. E, consequentemente, a gente vai ter o quê? Alterações crônicas, né? Principalmente das cardiopatias. E uma delas é a doença renal crônica. Então, eu sempre falo, sempre mostro essa figura aqui, né? Que a primeira coisa que a gente tem que saber é localizar o coração para a gente fazer uma ausculta perfeita, né? Então, essa aqui é uma radiografia de uma mulher, no qual ela não tem o coração na cavidade torácica, tá? Então, essa aqui é uma imagem de ressonância magnética, no qual nós conseguimos visualizar o coração dela, né? Na cavidade abdominal. Isso aqui é um caso raro de ectopia cardíaca, tá? Mas a gente sabe que também pode acontecer o quê? As raridades podem aparecer para nós. Então, a gente sempre tem que realizar uma ausculta cardíaca e pulmonar perfeita do nosso paciente. A localização do coração, a anatomia e a fisiologia cardíaca, juntamente com a clínica médica, a gente tem que fechar, né, todas essas áreas, porque a partir daí a gente vai realizar a terapêutica. E muitas vezes a terapêutica, como a fisiopatologia da doença, pode me levar às alterações renais. Então, eu tenho que saber tudo do coração para eu conseguir escolher as melhores drogas, né, os melhores fármacos, para eu tratar essa doença cardiovascular e eu ter o quê? Uma mínima alteração renal. Então, o coração ele fica localizado em terceiro, quarto, quinto espaço intercostal, né? O coração ele é composto por 2 átrios e 2 ventrículos. Nós temos 2 válvulas, né? A válvula mitral e a válvula tricúspide, e a válvula aórtica e a válvula pulmonar. Nós sabemos, né, que normalmente 90% dos cães de pequeno porte, a partir de 10 anos de idade, vão ter algum grau de degeneração valvar, que nós denominamos de endocardiose, né? Degeneração mixomatosa da válvula mitral. Então, devido ao envelhecimento dos nossos pacientes, a principal cardiopatia que nós lidamos no dia a dia é a endocardiose.
degeneração mixomatosa, principalmente da válvula mitral. Então, lembrando aqui, o coração ele é composto, né, por dois marcapassos naturais, o nó sinoatrial e o nó atrioventricular, tá? Então, nós temos a formação do impulso no nó sinoatrial. Esse impulso ele é transmitido pela musculatura do átrio, vai chegar no nó atrioventricular, ele vai passar posteriormente pelo feixe de His, pelos ramos de feixe de His, e consequentemente ele vai fazer o quê? A contração da musculatura dos ventrículos, tá? Então vocês estão visualizando aqui nessa representação, nós temos o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Vocês podem perceber que a parede do ventrículo esquerdo ela é muito mais grossa do que a parede do ventrículo direito, tá bom? Devido à carga exercida, né? A força exercida pela musculatura do ventrículo esquerdo. Lembrando então um pouco de fisiologia, nós temos a sístole e a diástole cardíaca, tá? Lembrando que a sístole, né, então a gente vai ter o quê? A contração cardíaca, e a diástole é o relaxamento. Nós temos inicialmente o enchimento dos átrios com sangue, tá? E posteriormente a gente tem o enchimento dos ventrículos. 70% do sangue passa dos átrios para o ventrículo de forma passiva, então não depende da contração atrial. E apenas 30% depende da contração atrial. Isso é importante para nós para quê? Se o meu paciente tiver uma cardiopatia que leve a fibrilação atrial, então o meu átrio não vai estar contraindo adequadamente, eu sei que 70% do sangue vai passar de forma passiva para os ventrículos. E esse meu paciente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um suporte, né, sanguíneo devido ao enchimento desses ventrículos. Agora, se meu paciente tiver uma fibrilação ventricular, eu não vou conseguir fazer a ejeção desse sangue para fora, né, porque o ventrículo está fibrilando. Então, eu sei que esse meu paciente, então, provavelmente, se não for revertido, ele vai vir a óbito. Então, é importante a gente saber a diferença entre fibrilação atrial e fibrilação ventricular. Aqui nós temos a imagem, né, de ressonância magnética, no qual nós conseguimos visualizar a sístole e a diástole cardíaca, tá? E aqui nós conseguimos visualizar a presença de uma estrutura, de uma massa. Vocês estão vendo ali com uma coloração mais escura, tá? Entre o átrio e o ventrículo. Então, nós temos aí um quê? Um mixoma, um tumor, né, intracardíaco, na divisão entre o átrio e o ventrículo, tá? Fazendo essa movimentação. Então, nós sabemos que uma das principais causas, né, uma das principais queixas do cão idoso é a tosse, né? A principal causa de tosse nos cães idosos é a tosse cardiogênica, né? Então, a tosse é o principal sintoma, sinal clínico relatado pelo tutor. E nós temos que saber o quê? A principal cardiopatia, que já foi falado anteriormente, é a endocardiose, né? A degeneração mixomatosa da válvula mitral. Então, aqui vocês estão vendo a válvula vai ficando cada vez mais espessada. Consequentemente, a gente vai ter uma regurgitação desse sangue, tá? E a gente vai ter o quê? O sopro. Então, na ausculta cardiovascular, nós teremos o sopro evidente. Então, a endocardiose ou degeneração mixomatosa, tá? Normalmente, ela é caracterizada pela ausculta de um sopro cardíaco. Os principais sinais clínicos é a tosse, principalmente noturna. Os engasgos, eles são muito comuns. A dispneia, que é a dificuldade respiratória. A cianose, né, aquela língua roxa que o paciente apresenta. O cansaço e a síncope. Muitos pacientes com degeneração valvar grave têm desmaios, tá? Síncope. Daí é que sempre é importante nós fazermos a diferenciação entre síncope e convulsão. E também outra característica é o emagrecimento progressivo, tá? Esse nosso paciente ele vai ter um emagrecimento progressivo com a evolução da cardiopatia. Daí nós sempre ficamos quais exames que nós iremos solicitar, né? Nós temos o eletrocardiograma, o Holter, o eco, o raio-x. Qual o exame que eu solicito para endocardiose, tá? E daí nós temos uma gama de exames complementares que são disponíveis na nossa rotina clínica, que é a pressão arterial sistêmica, a radiografia torácica, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, o hemograma e perfil bioquímico, o ProBNP e a ultrassonografia abdominal, tá? Então, a pressão arterial com Doppler, tá? Outro método que nós temos é o método no qual ele me dá a pressão arterial sistólica, diastólica, média, juntamente com a frequência cardíaca. Ela é sempre importante, tá? A gente tem que fazer, nós iremos fazer a avaliação anatômica dos órgãos, a traqueia, traqueal, e o pulmão, nós iremos padrões pulmonares mais o misto. Então, nós temos o padrão alveolar, o padrão real. Então, juntando esses quatro, a gente já tem o que é o misto, que quando a gente tem mais de um padrão de efusão torácica. No coração, a gente consegue avaliar se há uma cardiomegalia ou não, e sobre a efusão pericárdica, o diagnóstico definitivo de efusão pericárdica com a radiografia, porque a efusão pericárdica, o diagnóstico... Então, aqui nós temos uma radiografia torácica, tá? No qual a gente consegue evidencializar um aumento aqui do ato, a degeneração valvar, uma cardiomegalia generalizada, o deslocamento da traqueia, juntamente com um padrão alveolar intersticial, tá? Compatível com o quadro de edema pulmonar agudo.
Aqui nós temos uma cardiomegalia, tá? No qual eu não posso descartar uma efusão pericárdica, devido à característica globosa, tá, do coração. O eletrocardiograma, então, a gente sempre realiza no nosso paciente, que a gente consegue ver o que se esse paciente tem arritmias ou não, tá? Que é muito importante, porque se esse meu paciente tiver arritmias, eu posso ter um comprometimento da oxigenação renal. O ecodopplercardiograma, então, para a gente conseguir visualizar, né, qual cardiopatia que esse meu paciente tem, se é uma degeneração de mitral, tá? Então, aqui eu estou vendo uma degeneração da válvula mitral, bem evidente. Eu tenho, então, uma válvula mitral, ela está bem mais espessada, tá? E eu também consigo visualizar o quê? A regurgitação. Então, aqui está mostrando a regurgitação do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, tá? O ecodopplercardiograma, ele vai me dar uma avaliação, que é o quê? A relação entre o átrio esquerdo e a aorta. A aorta, então, está aqui no centro, e o átrio esquerdo, então, é esse em formato de baleia, tá? Daí ele vai me dar essa relação átrio esquerdo-aorta. A partir dessa relação, que eu consigo acompanhar a evolução da doença e fazer o quê? A terapêutica desse meu paciente. Então, aqui eu tenho uma relação átrio esquerdo-aorta bem aumentada. Vocês estão vendo o tamanho do átrio, gigante, comparado com a aorta, tá? Outros exames complementares que nós devemos fazer sempre com nossos pacientes, né? É o hemograma, né? É o perfil bioquímico. Então, eu vou avaliar o hematócrito, o hemograma completo, a ureia, a creatinina, os sais biliares, os eletrólitos, né? Isso é muito importante para o meu paciente cardiopata. Principalmente porque, devido aos fármacos utilizados, né? Então, a gente tem a espironolactona, a furosemida, elas atuam principalmente o quê? Nos canais ali, né? E a gente vai ter o quê? Uma troca de eletrólitos. Então, é importante a gente fazer sempre esse acompanhamento, tá? E aqui também a gente já está vendo o quê? A ureia e a creatinina, né? São marcadores, né? De função renal, né? Então, eu já estou vendo como é que está esse rim também. Nós temos atualmente um biomarcador, né? Que é o ProBNP. Então, ele é um biomarcador de alteração, né? De função cardíaca, tá? Então, o ProBNP aqui, no caso, é um biomarcador para função cardíaca em gato. Pacientes felinos que chegam com dispneia, né? E a gente quer saber se esse paciente está com dispneia devido a uma cardiopatia ou um problema respiratório primário, eu posso dosar o ProBNP. Então, é um teste rápido, se ele der positivo, eu sei que esse paciente tem o quê? Tem uma alteração cardíaca. Em gatos, a principal alteração cardíaca que nós temos é o quê? A cardiomiopatia hipertrófica. A ultrassonografia abdominal, ela é importante para a gente visualizar, né? Como é que está o fígado? Muitas vezes as cardiopatias levam a congestão hepática, tá? Nós podemos fazer o Doppler da artéria hepática, fazer esse acompanhamento. E a ultrassonografia abdominal, tá? Aqui ela é de suma importância porque eu vou conseguir fazer uma avaliação do rim, então aqui eu estou vendo a estrutura renal, vou ver se eu tenho manutenção da estrutura córtico-medular, tá? Vou ver se esse paciente já tem indícios de doença renal crônica ou não. A ultrassonografia também, nós temos que avaliar a adrenal, tá? Muitos cardiopatas e nefropatas também têm o hiperadrenocorticismo, que é uma doença comum, né? Em cães de pequeno porte. E a partir daí nós iremos fazer o estadiamento e o tratamento da doença, tá? Então, uma das coisas que muitas pessoas têm dificuldade de fazer a interpretação, e eu coloquei aqui bem rapidamente, né, é para conseguir interpretar a descrição ecocardiográfica, tá? Então, recebe um laudo de um eco e às vezes a gente não consegue saber, né, o que é cada parte do ecocardiograma. Então, a primeira coisa, a gente vai ter uma ecografia bidimensional, depois é feita uma avaliação do ventrículo esquerdo, avaliação estrutural, ecografia Doppler, para ver se tem sopro ou regurgitação, e a interpretação, tá? Então, a ecografia bidimensional, ela vai me dar se o ritmo ele é regular ou não, e a frequência cardíaca desse meu paciente. Então, aí vocês estão vendo, né, um corte em modo M, tá? No qual eu estou vendo a sístole e a diástole cardíaca, a contração e o relaxamento. Posteriormente, eu vou fazer uma avaliação desse ventrículo esquerdo, então eu vou ver todos os tamanhos das câmeras, né, do ventrículo esquerdo, parede livre, para ver se tem algum aumento ou não, né, se está espessado ou não a parede do ventrículo esquerdo, né? E a partir daí eu consigo já ver se já tem alguma remodelação ou não. Aqui, então, a gente consegue avaliar a distância do ponto E, que é da válvula mitral, ao septo, tá? Para ver se eu já tenho uma dilatação ou não. A avaliação estrutural, ela se baseia principalmente, né, na avaliação da estrutura das válvulas, da mitral e da tricúspide, né? Normalmente uma avaliação subjetiva dessa endocardiose, dessa degeneração,
E nós temos aqui uma avaliação que é o quê? A relação entre o átrio esquerdo e a aorta, né? Que ela é importante, uma das principais medidas para nós. Então, aqui é a relação entre o átrio esquerdo e a aorta. Então, aqui nós temos novamente uma avaliação subjetiva da mitral. Esse paciente, então, ele tem degeneração mixomatose da válvula mitral. Novamente aqui um corte, né? No qual a gente consegue evidenciar uma pequena quantidade, tá, de líquido. Ele tem uma efusão pericárdica, tá, de 4,10 milímetros, evidencializada ali entre a parede do ventrículo e o pericárdio. A ecografia Doppler são os fluxos que eu vou pegar, então eu vou pegar o fluxo, né, da válvula mitral, da válvula tricúspide, da válvula aórtica e da pulmonar. Vou ver se tem regurgitação, tá? Essa regurgitação vai vir descrita. E também eu vou ver se tem regurgitação na válvula tricúspide. Então, a partir daí, eu consigo fazer o quê? A conclusão desse meu paciente, né? O que esse meu paciente tem? Esse meu diagnóstico. Então, esse paciente aqui, ele tem uma degeneração mixomatosa da válvula mitral e tricúspide, tá? Com hipertensão pulmonar. A partir daí, eu vou fazer os estágios, tá? Então, nós temos o estágio A da doença, da endocardiose, no qual nós temos os pacientes das raças com potencial para desenvolver a doença, sem alteração estrutural identificável. Então, aqui eu vou ter o Poodle, o Pinscher, né, o York. Então, são cães que já têm o quê? Tem uma predisposição genética de ter endocardiose. Eu sempre recomendo fazer a suplementação com ômega 3, tá? Pois o ômega 3 ele tem uma função cardioprotetora, antioxidante, pró-inflamatória e antiarrítmica, tá? Então, normalmente, eu uso a dose de 50 a 100 miligramas de ômega 3, tá, por quilo. Então, normalmente é essa dose que eu utilizo. Aqui foi um trabalho, né, no qual eu fui coautor. Nós publicamos na Cardiovascular Toxicology em 2019, né, no qual a gente utilizou, né, a gente viu o efeito protetor da coenzima Q10, né, em ratos, no qual nós induzimos, então, uma lesão cardíaca com doxorubicina. Os ratos que receberam coenzima Q10, né, na porcentagem de 1 mg por quilo, na dosagem, né, de 1 mg por quilo, eles não tiveram alterações, tantas alterações cardiovasculares como os pacientes que não receberam. Então, ela teve um efeito cardioprotetor, tá, principalmente na estrutura da válvula mitral e da tricúspide, juntamente com o quê? Ele teve uma ação antiarrítmica também. Os pacientes que não receberam tiveram arritmias cardíacas. E os pacientes que receberam a coenzima Q10 não tiveram arritmias. Então, a gente trabalhou então com a coenzima Q10 ativada, que é o biquinol, né? Ela atua principalmente melhorando a respiração celular e também aumentando a sobrevida, né, das hemácias. O estágio B, então, é o paciente com alteração estrutural cardíaca, porém ele é assintomático com a presença de sopro na ausculta. Então, o estágio B ele é subdividido em 2 estágios, tá? Então, a gente tem o estágio B1, que apesar do sopro audível, o exame ecocardiograma não detecta remodelamento cardíaco, secundária à doença cardíaca. Então, a relação átrio esquerda aorta é menor que 1,6. No estágio B1, então, como ele já tem esse sopro, eu já vou ter eu ainda não tenho essa remodelação cardíaca, tá? Eu começo com o ômega 3 e a administração de ECA, principalmente o benazepril, de 0,25 a 0,5 mg uma vez por dia. Posso associar a espironolactona, 2 mg por quilo, uma vez por dia, com a função de cardioproteção, tá? Nós sabemos que a espironolactona ela tem uma função do quê? Ela inibe e retarda a fibrose cardíaca, tá? O benazepril, então, ele é um inibidor, né, da enzima conversora. Então, ele é um IECA, tá? E a gente sabe o quê? Que ele atua, né, principalmente fazendo todo esse controle, né, da parte da pressão. E, além disso, aqui é importante falar sobre o benazepril, que ele tem uma função, o quê? Nefroprotetora, tá? É a única medicação, tá, considerada pela Organização Mundial da Saúde com a função nefroprotetora. Então, ele atua principalmente o quê? Diminuindo, né, a hipertensão glomerular renal, tá? Então, o benazepril que tem a função, tanto função cardíaca como a função renal. A espironolactona, então, ela tem a inibição do metabolismo da aldosterona, mas a gente utiliza ela principalmente como função antifibrótica. O estágio B2 é o paciente com sopro, ainda sintomático, porém com alteração hemodinâmica. Já tem regurgitação valvar e remodelamento cardíaco. O aumento esquerdo já é evidenciado no ecocardiograma, maior que 1,6. A relação esquerda-aorta.
tem o sopro evidente, né? Então aqui nós temos a regurgitação no ecocardiograma. Então, no estágio B2, a gente vai entrar com o ômega 3, o benazepril, a espironolactona. E aqui é uma das coisas importantes, tá? Nós já entramos com o pimobendan na dose 0,25 a 0,3 miligramas, 2 vezes por dia. O pimobendan, então, é uma das principais medicações utilizadas, né, como terapêutica na cardiologia. E, além disso, a gente consegue dar uma sobrevida para o nosso paciente. Por quê? Entrando com o pimobendan cedo, eu não tenho necessidade de usar o quê? Diuréticos tão potentes, que nem a furosemida ou a torazemida, tá? E isso faz com que eu tenha uma proteção do meu rim. Então, o pimobendan, ele é um inotrópico positivo, tá? E um cronotrópico positivo. Então, eu vou aumentar a contração cardíaca. Consequentemente, tá? Eu vou ter o quê? Uma melhor oxigenação, né? Uma melhor circulação de sangue do meu rim. Vou melhorar a perfusão renal. E, além disso, ele faz uma vasodilatação da artéria pulmonar, tá? Então, também, a gente pode utilizar em casos leves a moderados de hipertensão pulmonar. E aqui nós já temos a indicação, então, de entrar com a ração cardíaca. O pimobendan, então, é inotrópico positivo. Então, vocês estão vendo aqui, no lado esquerdo, nós temos uma cardiomiopatia dilatada, né? E a gente vai entrar com o pimobendan, a gente vai aumentar a contração cardíaca. Tem um estudo, né, comparativo entre os efeitos, né, do pimobendan e do benazepril, tá? Como monoterapia. E eles veem o quê? A evolução desses pacientes, né? E o prognóstico dos pacientes que utilizam o pimobendan, tá? Inicialmente já a gente tem uma sobrevida de 2 a 3 anos a mais daqueles pacientes que não utilizam. O estágio C é aquele paciente que apresentou sintomas, né, de insuficiência cardíaca e alteração estrutural cardíaca. Ele tem uma relação entre esquerda e aorta maior que 1,6. Ele tem intolerância ao exercício, tá? Pode ter síncope, tem cianose, então aquele paciente, né, que a gente tem que medicar, tirar ele dessa crise. Então, a gente já vai entrar com benazepril, uma dose um pouquinho maior, espironolactona, pimobendan. Se for necessário, nós entramos com a furosemida e a ração cardíaca. Então, a furosemida é um dos principais diuréticos, é um dos diuréticos mais potentes que nós temos. Ela vai atuar na alça de Henle, tá? E o estágio D é aquele paciente com sintomas graves, com angústia respiratória, com edema pulmonar, em estágio terminal da doença. É o quadro emergencial, necessário tratamento ambulatorial, tá? Então, o que a gente sempre fala é o edema pulmonar agudo. E no edema pulmonar agudo, né, é uma das principais emergências cardiovasculares, e é nele que a gente tem que ter cuidado, principalmente com a utilização de diuréticos, tá? Porque às vezes a gente pode levar uma insuficiência renal aguda devido à administração errônea ou em grande quantidade de diuréticos. Então a gente tem o quê? Os principais sinais clínicos que nós temos é a dispneia, a tosse e a cianose, tá? O diagnóstico, ele é feito, ele é um diagnóstico rápido, tá? Que nós fazemos com a ausculta cardíaca. Então, nós temos que fazer um exame físico completo para dar o diagnóstico, né, rápido e eficaz. Nós não podemos ficar estressando o paciente. A maioria das vezes, nós não fazemos a radiografia, tá? Porque a gente não consegue posicionar o paciente para não estressar ele, porque às vezes ele pode virar óbito. Então, nós fazemos sempre a radiografia torácica, quando for possível, para o diagnóstico definitivo. As projeções é sempre lateral, tá? Direita e esquerda. E as projeções dorso-ventral, tá? Não é ventro-dorsal, não. Aqui é dorso-ventral, tá? Principalmente por causa da angústia respiratória que o nosso paciente está. O edema pulmonar, a gente tem que saber qual que é a causa. Normalmente é por degeneração mixomatose da válvula mitral, mas nós não podemos descartar a cardiomiopatia dilatada, a cardiomiopatia hipertrófica, uma hiperidratação que o paciente passou, doença pulmonar primária, tá? Levando ao edema pulmonar. Então, aqui, o primeiro passo, a gente tem que conhecer o nosso paciente, né? Se o nosso paciente ele é cardiopata, se não é, se já toma alguma medicação ou não. A endocardiose, então, ela é feita o diagnóstico com o ecodopplercardiograma. Nós podemos fazer o ecodopplercardiograma beira-leito, né? Até na UTI. Cardiomiopatia dilatada. Então, aqui nós temos, então, a contração normal de um cachorro. E aqui nós temos uma cardiomiopatia dilatada. A cardiomiopatia hipertrófica, então vocês estão vendo aqui a hipertrofia concêntrica desse coração. Nós podemos ter efusão pericárdica, no qual será necessário fazer uma pericardiocentese. E o edema pulmonar. Então, primeira coisa, a oxigenoterapia. Nós temos que colocar oxigênio para esse paciente. E a gente já faz uma sedação. Normalmente, nós utilizamos butorfanol, tá? Para fazer a sedação e dar conforto para esse paciente. Então, a oxigenação ela é sempre importante. Nós temos, então, um capacete, né, para oxigenação de um felino. O oxigênio ok, então, sempre fazer, então, pegar um acesso venoso e fazer a medicação intravenosa. A furosemida, ela sempre deve ser administrada, tá, por via intravenosa. Normalmente, a dose que nós utilizamos é de 2 a 8 mg/kg, por bolos IV.
Caso seja necessário, colocamos na infusão contínua de furosemida a 0,66 mg/kg até 6 horas de infusão. Iremos realizar o controle da pressão com alodipino e nitroprociato, se for necessário. Muitas vezes, né, nós podemos utilizar o quê? A infusão contínua de dobutamina para a gente melhorar o quê? Melhorar a contração cardíaca. Então, nesse caso aqui, esse paciente ele tem uma cardiomiopatia dilatada. Eu utilizo a dobutamina para aumentar a contração cardiovascular. Então, nós podemos utilizar a dobutamina, né, na taxa de 5 a 20 microgramas quilo minuto. Utiliza-se normalmente 10, tá? Em gatos 2. O edema pulmonar pode levar horas a dias. E nós temos que sempre saber as medicações orais, né? Porque ele tem que ir para casa. Então, normalmente, a dobutamina, tá? Em cão, a gente vai já fazendo a substituição, vai acrescentando o primobendan, vamos desmamando da dobutamina e a gente mantém o primobendan. Podemos fazer o primobendan, tá? Em casos graves, na dose até de 0,5 mg, 3 vezes por dia. Estágio D, então, é a unidade de terapia intensiva. Então, a gente vai entrar com todas as medicações, tá? Aqui foi acrescentado, se for necessário, a hidroclorotiazida. E pacientes que têm recidiva em edema, nós entramos com a torazemida. A torazemida é um diurético 10 vezes mais potente que a furosemida, tá? E tem um artigo no qual foi... no qual se concluiu que pacientes que recebem torazemida têm uma sobrevida maior, quase de 1 ano a mais, comparado com os pacientes que utilizam furosemida. Então, só mostrando a mecanismo da hidroclorotiazida. Então, nós chegamos então, nesse paciente cardiopata, né, que nós atendemos, e ele ainda tem uma nefropatia, ele já tem uma alteração renal. Isso aqui é o desespero, então, de todo o clínico, né, quando chega com essas duas alterações. Então, para o doente renal crônico, os exames complementares, né, a gente sempre faz a ultrassonografia abdominal, o hemograma, o perfil bioquímico, a pressão arterial sistêmica, a urinálise com o PC e a hemogasometria. Então, o diagnóstico da doença renal crônica, tá, ela é dada pela ultrassonografia, tá? Então, a doença renal crônica, o diagnóstico é feito pelo ultrassom. Então, a gente vai visualizar, né, o ultrassonografista vai visualizar se tem uma relação córtico-medular, tá? E se a gente tem uma definição da estrutura córtico-medular. Se nós já temos essa perda, independente dos valores de ureia e creatinina, esse paciente já é caracterizado como paciente doente renal crônico estágio 1. Tá? O hemograma, a gente sempre serve para a gente ver se esse paciente tem uma anemia regenerativa, né, que é compatível com a parte da doença renal crônica. A eritropoetina, então nós entramos, né, com uma suplementação juntamente com o sulfato ferroso. E caso for necessário, até fazer transfusão sanguínea, sempre realizando o teste de compatibilidade maior e menor, tipificação sanguínea e o teste de Coombs, tá? Para ver se esse paciente não tem o quê? Doenças autoimunes. O perfil bioquímico, então, avaliar sempre a ureia, a creatinina e o SDMA, tá? Então, a gente sabe que a ureia e a creatinina, elas são aumentadas quando nós já temos uma perda de 75% da estrutura, né, da função renal, e o SDMA, a partir de 25%, nós já temos este aumento. A pressão arterial sistêmica, nós sempre temos que controlar. Podemos controlar principalmente iniciando com benazepril. Caso seja necessário, nós iremos associar o amlodipino, tá? Sempre utilizar o benazepril associado ao amlodipino. Nas emergências hipertensivas, o nitroprociato de sódio. A urinálise, então, é importante para nós avaliar a densidade urinária, a relação proteína-creatina urinária, para ver se esse paciente está tendo lesão, né, devido com as perdas proteicas, e o GGT urinário e o NGAL, para ver também se são biomarcadores novos, né, para a gente avaliar. A hemogasometria ela é importante para a gente visualizar principalmente os eletrólitos, tá? Ver se esse meu paciente está em alcalose ou acidose, tá? Se é alcalose respiratória ou metabólica, ou acidose metabólica ou respiratória, tá? E fazer o quê? Os valores calculados, que são o quê? Para ver se a gente vai ter que fazer alguma reposição ou não nesse meu paciente, tá? Que ele é nefropata e com doente renal crônica. Normalmente, nós temos, então, uma acidose metabólica, no qual é necessário fazer a reposição de bicarbonato. O estadiamento da doença renal crônica, né? Então, nós temos o estágio 1 da doença renal crônica, é aquele paciente que tem alterações da estrutura córtico-medular, né? Alterações de imagem na ultrassonografia, mas não tem aumento de ureia e creatinina. Esse é o estágio 1. O estágio 2, ele tem masotemia discreta, então a creatinina vai estar entre 1,4 e 2 em cães e 1,6 e 2,8 em gatos. O estágio 3 é ureia, creatinina de 2,1 a 5 em cães, 2,9 a 5 em gatos. Tá? E o estágio 5 é quando a gente tem creatinina superior a 5
mg por decilitro em cães ou gatos. O subestadiamento ele é realizado a partir, né, da hipertensão arterial. Tá? Então, nós temos o doente renal crônico estágio 1, 2, 3 e 4. Além disso, a gente vai ver se esse paciente tem hipertensão arterial ou não e proteinúria ou não. Então, ele pode ter proteinúria e hipertensão. Tá? Esses são os subestadiamentos da doença renal crônica. O tratamento, então, do nosso paciente doente renal crônico, né, com a cardiopatia, então, nós vamos ter aqui o ômega 3, com uma atuação, então, pró-inflamatória. A fórmula cardioprotetora, então, tem antioxidantes. A ração renal, tá? Antieméticos, principalmente a ondansetron e o serena, e os protetores gástricos, né? O omeprazol, o ranitidina e o sucralfato. Nós sabemos que entre os protetores gástricos, né, o que tem a melhor resposta é o omeprazol na dose de 1 a 2 miligramas, tá, por quilo BID, tá? A ranitidina está caindo em desuso, pois não está tendo comprovação científica da sua eficácia na medicina veterinária. Temos também o tratamento com ceta-análogos, que seria o ketosteril, tá? Então, aqui nós temos o ceta-análogos, que é o ketosteril. Ele já é utilizado há quase 20 anos, 20, 30 anos na medicina veterinária. E muita gente acha às vezes que não funciona, mas é por quê? Porque nós sempre temos que respeitar a dose do paciente. Então, é uma dose, um comprimido de ketosteril para cada 5 quilos a cada 8 horas, tá? E muitas vezes, devido ao alto custo do ketosteril, as pessoas reduzem essa dose. Uma das coisas importantes é o quê? Para eu realizar um tratamento com ceta-análogos, eu tenho que utilizar, tá, uma alimentação restrita. Então, eu vou ter que utilizar uma ração, né, renal para esse meu paciente para eu poder utilizar o ceta-análogos. Não adianta eu dar o ceta-análogos e dar carne, ovo, ração, arroz, frango. Isso aí não vai funcionar. E o tratamento, né, a fluidoterapia subcutânea é um dos métodos que nós utilizamos, né, para tratar principalmente os pacientes cardiopatas, no qual a gente não pode fazer uma fluidoterapia tão intensiva, tá? E para os nossos pacientes crônicos, principalmente, tá? Por quê? Porque às vezes esses pacientes, eles desidratam muito devido às medicações cardíacas, então que nem os diuréticos. Então a gente realiza a fluidoterapia subcutânea nesse nosso paciente, tá? Para a gente ter uma manutenção da função renal e também a gente conseguir estabilidade. O tratamento, então, a gente tem que cuidar com a hiperidratação. Então, às vezes, a gente hiperidrata demais esse nosso paciente, com pode ter edema, tá? E o tratamento, então, normalmente, né, para a gente utilizar os dois, né, na síndrome cardiorrenal, a gente vai utilizar o benazepril, principalmente pela função cardíaca e pela função renal. Então, a gente vai utilizar ele, tá? Com a sua função nefroprotetora. O pimobendan, então, ele veio para acrescentar. Então, nós entramos primeiramente com o pimobendan e posteriormente com os outros diuréticos, que seria a espirulactona, furosemida e a hidroclorotiazida. Então, normalmente a gente utiliza a terapia com benazepril e pimobendan, e com a evolução da cardiopatia, a gente pode ir associando doses maiores de espirulactona, furosemida e hidroclorotiazida, tá? Sempre a gente tem que ter um equilíbrio entre o rim e o coração. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um caso clínico. O Juca é um canino poodle de 11 anos, no qual ele tinha degeneração mixomatosa da válvula mitral, hiperadrenocorticismo, ele era um paciente doente renal crônico e ainda tinha leishmaniose, tá? Que é muito comum aqui em Belo Horizonte a gente ter essas doenças todas no mesmo paciente. Então, ele foi diagnosticado com essa cardiopatia grave. O tratamento que ele fazia era com pimobendan, inotrópico positivo, com benazepril, com a função nefroprotetora, a espirulactona com a função antifibrótica, furosemida com a função diurética, o sildenafil devido à hipertensão pulmonar, amlodipino devido à hipertensão arterial sistêmica, o ômega 3, né, com a função pró-inflamatória e antiarrítmica e cardioprotetora, o ketosteril, né, com a função então, de ceta-análogos para a gente diminuir a ureia, e o trilostano devido ao hiperadrenocorticismo que esse paciente tinha. O allopurinol, ainda, devido à leishmaniose. E o cardioproc seria a vitamina, né, com antioxidantes. Então, essas aqui são todas as medicações que ele tomava, né, para a gente conseguir lidar. Então, vocês estão vendo que aí a gente tem que tem quase uma farmácia inteira num paciente só, tá? Mas então a gente tem que saber lidar, tá, e manejar todos esses fármacos para a gente não ter essas reações adversas. E sempre conseguir a estabilidade entre o paciente doente renal crônico e cardiopata. Então, gostaria de agradecer, né, ao convite e agradecer a Drogavet, minha patrocinadora, tá? E muito obrigado a todos. Tenham um excelente congresso.